Parte 1. O panorama geral. Você pensa que entende a situação, mas o que você não entende é que a situação acaba de mudar. Putna Investments advertisemente. Seja qual for o tamanho da sua empresa ou o ramo de atividade em que seu negócio está inserido, inevitavelmente ele sofre influências constantes de alguns fatores muito importantes. Didaticamente, podemos classificá-los em fatores externos, são aqueles relacionados à realidade do mundo ao seu redor, fatos e circunstâncias que não dependem de você, pertencem à chamada realidade objetiva. Por exemplo, o cenário político-econômico mundial influencia diretamente o desempenho de uma empresa porque determina, entre outras coisas, a força do mercado consumidor, a carga tributária aplicada, as taxas de juros, incentivos fiscais, as regras do comércio exterior, política cambial, etc. Costumamos dar um peso enorme a esses fatores que, muitas vezes, são totalmente responsabilizados pelos fracassos nos negócios. Isso acontece porque há uma tendência natural do ser humano a valorizar demasiadamente as influências do meio externo. Responsabilizamos o clima, os governos, os funcionários e até mesmo os clientes e consumidores pelos resultados insatisfatórios que obtemos. Contudo, sabemos que é preciso ter nervos de aço para manter o negócio prosperando num terreno tão acidentado com os altos e baixos de um mundo onde a tecnologia e a globalização nos impõem um ritmo frenético. Toda e qualquer mudança chega instantaneamente à nossa porta, exigindo respostas rápidas, muita criatividade. A realidade que nos cerca torna-se, então, fonte de muita frustração porque temos convicção de que ela tem vida própria, ou seja, não podemos influenciá-la e muito menos mudá-la. Destituídos de qualquer poder, só nos resta buscar a adaptação às circunstâncias. Ao supervalorizarmos a importância dos fatores externos, corremos o risco de entrar num padrão de comportamento reativo, ou seja, aquele no qual tentamos apenas nos adaptar às inúmeras variáveis envolvidas na conjuntura econômica e às intermináveis oscilações do mercado consumidor. O problema em se reagir o tempo todo é que não sobra espaço para as ações realmente criativas que poderiam promover um crescimento sustentado do negócio. Assim, se somos ágeis e flexíveis o suficiente, o negócio sobrevive, mas sobrevivência é muito pouco para quem almeja a expansão, não é mesmo? Você sabe como todo esse processo pode ser desgastante e frustrante. Por quanto tempo consegue se manter uma situação assim? Não é à toa que em nosso meio a grande maioria dos negócios se encerra em menos de 5 anos após sua abertura. Fatores internos são aqueles que se referem à realidade do seu universo interior, a sua visão de mundo e como interage com este mundo. Pertencem à chamada realidade subjetiva, diferentemente dos fatores externos que acabamos de apontar, que fazem parte de uma realidade compartilhada por todos. Existe uma realidade individual, criada por cada um de nós, como se fosse um universo particular. Por exemplo, todos nós acompanhamos as notícias econômicas que chegam de todas as partes do mundo através da mídia. Elas correspondem aos fatos brutos e não possuem significado intrínseco. São apenas fatos. As notícias são iguais para todos, porém, cada um de nós pode dar uma interpretação diversa à mesma notícia. Essa interpretação depende da nossa visão de mundo, ou seja, de como enxergamos a realidade ao nosso redor, e a maneira como percebemos as coisas molda nossos sentimentos em relação a elas e como nos comportamos. Por exemplo, diante de uma crise financeira global, nossa percepção dos fatos está, em última instância, na dependência das nossas crenças naquilo em que acreditamos tão profundamente como verdade, que raramente ousamos questionar.